Bom dia, amigos da Alta Cidade TV. Mais uma vez, estamos tentando incutir no brasileiro a busca pelo direito. Incutir, eu digo o seguinte, não é determinar que ele vá atrás, mas é demonstrar que, além das obrigações, ele também tem direito. Então, a busca pelo direito nada mais é do que um incentivo para que o cidadão realmente busque por aquilo que é de direito dele. Eu acho que está na hora de nós alertarmos as pessoas de competência, notadamente o Ministério Público, a própria Prefeitura Municipal, ou seja, os órgãos que controlam os loteamentos urbanos, da situação de irregularidade total desses loteamentos que estão sendo feitos aqui em Porá. Eu acho que é hora do Ministério Público intervir a favor do cidadão, a favor da cidadania. É um direito, é uma obrigação do Ministério Público defender os interesses da coletividade. Eu estou vendo muita passividade do Ministério Público no que diz respeito a loteamentos. Por que passividade? Eu estou cansado de ver loteamentos que não tem qualquer infraestrutura, não tem uma água encanada, não tem uma guia, não tem uma sarjeta, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem iluminação e aprovam como loteamento. Isso é absurdo, por quê? Porque vai sobrar para o cidadão no futuro, através da prefeitura, fazer toda essa infraestrutura. Quando na realidade a lei determina, a lei de parcelamento do solo, que a obrigação é do proprietário do imóvel que está sendo loteado dar toda a infraestrutura. Agora eu admiro, porque o Ministério Público realmente está sempre em cima na defesa dos interesses da coletividade. E aqui em Porá, lamentavelmente, está aí passivo demais, não intervém. Nós temos loteamentos, vamos citar alguns agora, para cima do Lago Pôr do Sol, está sendo vendido lote lá 180 mil, não vejo qualquer infraestrutura sendo feita. Nós temos o loteamento Santa Marta, que ele em si já é irregular, há muito tempo irregular, tanto que existem ações em trâmite no fórum da comarca de Iporá, mas você não vê qualquer infraestrutura naquele loteamento, mesmo irregular. Você não vê um asfalto, você não vê uma guia, não vê uma sarjeta, não vê esgoto. E o problema maior aqui em Porá é que fazem o asfalto e depois vai a Saneago, corta o asfalto para fazer o esgoto. Mas por conta de quem? Da municipalidade. Isso está errado, meu Deus do céu. Então, se existe o Ministério Público, vamos trabalhar em prol da coletividade. E não pegar um Cristo qualquer por causa de um ato particular e cair em cima desse cara. Vamos pegar aqueles que necessitam realmente, que traga harmonia para o cidadão e não despesas e mais despesas contra o município. Então, nesse aspecto, eu fico triste, porque como cidadão, eu sei que quem vai pagar no futuro por essa obrigação que seria do empreendedor do loteamento, vamos ser nós cidadãos, porque a prefeitura somos nós que sustentamos. A prefeitura sobrevive dos nossos impostos. Agora, não é justo que o imposto que o cidadão pague vá para benfeitorias de um imóvel que deveria ter toda a benfeitoria feita pelo vendedor do loteamento, pelo empreendedor. Essa é a realidade. A lei do parcelamento urbano é uma lei normal, uma lei estadual, eu digo uma lei federal na realidade. Evidente que, sendo uma lei federal, existe dentro de cada município a obrigação decorrente dessa lei. Se nós pegarmos o código de postura aqui do município de Porá, eu tenho certeza absoluta que para vender lotes há necessária, para fazer um loteamento, há necessidade de toda essa infraestrutura. Eu não sei como que esses loteamentos passam por uma Câmara Municipal e passam aos olhos do Ministério Público sem que atentem para esses defeitos. Então, está sendo conivente com essas irregularidades tanto a Câmara Municipal de Porá,
quanto o próprio Executivo e também o Ministério Público estão sendo coniventes com esses erros. Por quê? Porque existem normas que regulam a lei do parcelamento urbano. Agora, você sai por aí, você vai andar, você vê o quê? Pessoas que necessitam morar em algum local. Esses loteamentos, eles vendem lá 40, 50 mil, 30 mil reais um lote, que na realidade nada mais é do que um pedacinho de terra. Agora, a pessoa que compra, ele precisa morar, só que ele não tem água, não tem esgoto, não tem guia, não tem sarjeta, não tem iluminação adequada, não tem asfalto. Vai sobrar para quem isso daí? Vai sobrar para o município de Iporá tirar o dinheiro da onde ele podia empregar em outras, em creches, em saúde, para botar o loteamento em ordem, que quando foi feito não veio adequadamente para a população da forma como deveria ser. Então, na realidade, nós cidadãos só sofremos. O município, cada vez, em vez de melhorar a condição financeira dele, ele vai piorando a condição financeira. E se piora a condição financeira do município, piora a condição financeira, o status de cada cidadão que aqui reside. Por quê? Porque ele está empregando um dinheiro que não era obrigação dele. A obrigação era de quem fez o loteamento. Só que por problemas outros, por descuidos, creio eu não vou falar em má fé, pelo amor de Deus, não estou falando em má fé, eu estou falando em falta de atenção, falta de punho firme nesses loteamentos. Me parece que após a pecuária está saindo o loteamento. Eu estive lá para verificar e lá realmente vai ser com toda a infraestrutura. Pelo menos os que estão trabalhando lá me disseram que vai ter água, energia, esgoto, asfalto, guia, sarjeta. Então isso sim é um loteamento. Você vai nessas cidades, a hora que você está chegando em determinada cidade, indo para Goiânia, veja do lado de Trindade, loteamentos, todos eles já com a pavimentação pronta, todas elas com a iluminação pronta. Obviamente, se você for verificar, já tem água, tem esgoto, tem tudo isso daí. Aí sim está sendo parcelado o lote urbano da forma, está sendo parcelado a terra de acordo com as normas reguladoras. Ora, que eu saiba, Iporá também pertence ao Brasil. Se também pertence ao Brasil, obviamente tem que seguir as leis que regulam um país. Então acho que é hora de pararmos, sentarmos, paralisar o que está andando e obrigar quem está loteando a fazer as infraestruturas necessárias. A preservação quanto às nascentes nem se discute. Esses loteamentos onde são feitos, que existe a nascente, o local dessa nascente, com toda a dimensão lateral, ela tem que ser tida como área de preservação natural, área verde. Nós temos loteamento aqui na Brisa da Mata que o fundo, quando foi feito, foi preservado. Mas lamentavelmente, se nós formos lá para o Jardim Santa Marta, eu não estou falando nisso porque eu advogo a favor de um ou contra outro, certo? Eu sou apenas um advogado, mas lá tem nascente que não foi respeitada. Então, se a lei bate, como diz o velho ditado, se o martelo que bate em Pedro, também deve bater em Paulo. Então a realidade, se aqui exigiu, lá também deve ser exigido. Então, a água, num planeta carente como estamos nós, com a falta que todo mundo vê, que a diminuição da água, cada dia aumenta mais a diminuição da água, então, seja uma nascente que corra uma gota, ou uma nascente que corra 100 litros de águas por segundo, ela tem que ser preservada. Ela tem que ser preservada a todo e qualquer custo. Por quê? Porque a vida é a água, certo? Então, não adianta você... É a mesma coisa que um sitiante, ele tem uma nascente no sítio, mas para dar um pouco mais de pasto para o gado, ele deixa o gado pisar sobre a nascente. O que vai acontecer? Evidentemente que com o calar da terra, com o pisoteio da terra do gado, vai faltar água. Agora ele não vê que por causa de um palmo de terra a mais, ele vai deixar de faltar água para o gado. O gado precisa comer, tá certo, mas muito mais ele precisa beber. Então não adianta, eu acho que a natureza ela tem que ser conservada de acordo com como Deus fez.
Se aqui é uma nascente, vamos preservar essa nascente. Se aqui passa um córrego, vamos preservar esse córrego. Vamos deixar as margens, todas elas arborizadas. Vamos arborizar as nascentes, porque a água é o princípio de vida. A água, sem água não existe vida. Então não adianta eu querer num lote, porque eu vou vender 2 ou 3 lotes a mais, extirpar a vida, ou seja, extirpar a água que está brotando do solo. Só para vocês terem uma noção, o que trata-se de um loteamento irregular. Quando a pessoa compra um lote, a calçada não é dele. Evidentemente que a calçada não é dele, é patrimônio público, ou seja, é de todo cidadão. Só que como que ele vai fazer uma calçada se nessa rua que ele comprou o lote sequer tem uma guia? Se não tem uma sarjeta? Então eu adianto 2 metros de calçada, o outro pode adiantar 3. Ora, meu Deus do céu, não existe o princípio básico, ou seja, a demarcação através de uma guia, através de uma sarjeta, até onde ele deveria fazer a calçada, que é uma obrigação realmente de quem compra os lotes. Só que a obrigação maior é de quem vendeu o lote já demarcar até onde vai a calçada. Não existe. Ande por Iporá que você vai ver isso daí. O problema maior, creio eu, me desculpem, senhores promotores, ou me desculpem, senhores vereadores, é que os senhores acham que não andam por Iporá, a não ser pelo centro. Andem por Iporá que vocês vão ver o que estou falando. Na realidade, nós estamos morando como se fosse num sítio, onde você constrói uma casa aqui, ou o seu irmão constrói uma casa do outro lado, sem qualquer previsão legal, sem qualquer princípio que regula uma harmonia. Aqui em Porá, lamentavelmente, a gente não vê isso daí, não vê essa harmonia. Por quê? Porque são loteamentos que não têm um mínimo de infraestrutura. Se não tem um mínimo de infraestrutura, não tem uma guia, não tem uma sarjeta, como que eu vou obrigar aquele que realmente seria obrigado a fazer uma calçada, para que faça essa calçada se não tem uma delimitação para essa calçada? Então está tudo errado. Eu acho que é hora de parar, de começar tudo de novo, tentarmos aonde existe esse loteamento, obrigar aqueles que venderam. Eu acho que pode entrar com uma lei regressiva, porque foi autorizado uma arbitrariedade, e tudo que é arbitrariedade tem prazo. Você pode exigir dessas pessoas a obrigação de fazer, a obrigação de entregar as coisas de acordo com a norma legal. Então acho que é hora de alguém da cidade, o Ministério Público, ou a Câmara Municipal, ou o próprio executivo, através do departamento jurídico, exigir dos vendedores desse loteamento as infraestruturas necessárias. Eu acho que aí sim nós começaríamos a ver Iporá como uma cidade, como realmente uma cidade digna dos cidadãos que aqui moram. Se a pessoa, o cidadão, quer viver no meio social ou viver em sociedade junto com os demais, ele tem que saber até onde vai o direito dele e até onde termina o direito dele e começa o do outro. Mesma coisa, eu tenho um terreno aqui no centro, eu quero lotear esse terreno aqui próximo de Iporá. O que eu tenho que fazer? Verificar as normas, verificar os regulamentos, atentar para o regulamento, pedir autorização para o parcelamento do solo e entregar os lotes de conformidade com a lei. Então, eu acho que desde o início, tanto o Ministério Público, não, no início não há tanta necessidade, mas no início, a Câmara Municipal que vai aprovar o loteamento, o Executivo que vai autorizar a aprovação. Então eles têm que atentar para o mínimo necessário de um loteamento. O mínimo necessário do loteamento, e o que eu acabei de dizer, guia, sarjeta, asfalto, água, rede de esgoto, iluminação, esses são os mínimos necessários. Agora não adianta, é porque você é meu amigo, eu te autorizo como administrador a fazer um loteamento totalmente irregular. As pessoas que necessitam morar vão e compram esse loteamento,
mas não se atentam que no futuro vai dar trabalho para eles mesmos. É intrafegável muitas vezes, não tem como acessar, adentrar na casa quando chove, porque é barro, canaletas de terra que vão embora, que fica canaletas no meio, no fio, no asfalto, onde deveria ser, vamos dizer assim, na rua. Então, o que precisa? É um pouco de consciência, uma consciência política no sentido de atentar para o mínimo necessário para que uma cidade exista em harmonia. E o mínimo necessário é atentar para um asfalto, para uma guia, para uma sarjeta, para um esgoto, para uma iluminação, para uma água. Isso sim é o fim de uma sociedade e de uma cidade que pretende ser denominada cidade onde todo o povo mora com alegria, mora com vaidade pessoal de morar naquela cidade. No que diz respeito a essas obrigações do loteamento, recentemente nós tivemos aqui em Porá a pretensão de venda de áreas públicas, com a intenção, segundo o executivo, de fazer asfaltos. Olha, que asfalto que ele vai fazer? De quem era a obrigação de fazer esse asfalto antes? Era do loteador. Então o Ministério Público vai ter que desfazer de áreas para poder satisfazer a obrigação que era de um terceiro que loteou. Agora, entenda bem, eu não sei quais são as áreas que o Ministério Público pretenderia vender. Se for áreas onde essa área precisava ser desafetada, ou seja, era uma área deixada em um loteamento, como área verde, que chama, para uma praça, para uma creche, então está certo, mais do que certo, o Ministério Público de coibir a venda disso daí. Por quê? Porque em todo loteamento tem que ter a área verde. Todos os loteamentos. Agora, se foram lotes que vieram para o Ministério, que vieram para a Prefeitura, em forma de pagamento de tributos que o proprietário não pagou, então não vejo nada, eu não veria nada demais da Prefeitura desfazer desses lotes, porque eram lotes que vieram como pagamento de obrigações de quem comprou e não sustentou, ou seja, não pagou IPTU, ele foi processado civilmente e não pagou a obrigação. Então, se esses lotes são lotes realmente decorrentes de direitos que a Prefeitura teve em razão de uma ação judicial, então eu não veria, juro por Deus, eu não veria um impedimento maior da Prefeitura vender esses lotes. Agora, se a pretensão da Prefeitura fosse vender lotes nos quais necessitava ser desafetados, ou seja, eram áreas verdes que foram destinadas quando foi feito um loteamento, por sinal irregular, ou então mesmo um loteamento regular, mas que é destinado à área verde, então está muito certo o Ministério Público de intervir e não permitir a venda. Agora, de todo jeito, o que eu quero dizer é o seguinte: seja com lotes que a Prefeitura adquiriu, seja com lotes que era de áreas verdes, é uma tristeza, é lamentável que a Prefeitura tenha que vender esses lotes para cumprir uma obrigação que o dono do loteamento, ou seja, o empreendedor, não cumpriu quando foi feito o loteamento. Por quê? Porque a Câmara fez vista grossa, o Executivo na época, não sei por que, fez vista grossa, o Ministério Público deixou correr a venda desses lotes. Então eu acho que alguém tem que começar a mexer. Alguém tem que começar a vestir de fato o manto da obrigação e fazer com que haja o cumprimento dessa obrigação quando está sendo cumprida o direito de venda, e a obrigação deveria de quem está vendendo já estar sendo cumprida também. Então é lamentável que a gente chega a esse termo da Prefeitura precisar vender áreas públicas para satisfazer uma obrigação que não seria do cidadão, mas sim do empreendedor. Meus amigos telespectadores, no que diz respeito a loteamento, nós ficaríamos aqui discutindo a semana inteira, o mês inteiro, porque a minha opinião é essa. Eu acho que as obrigações têm que ser cumpridas no ato da obrigação. Não é depois
terceiros que não desfrutam de nada desses loteamentos ter que pagar por uma benfeitoria que deveria ser do empreendedor. Eu acho um absurdo eu morando num setor onde eu paguei pelo asfalto, depois eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para pagar por benfeitorias que não foram respeitadas pelo empreendedor e foram vistas grossas por quem necessariamente deveria observar isso daí. Mas vamos deixar isso aí do lado, vamos esperar que realmente as autoridades tomem providência, que o Ministério Público verifique a possibilidade de ser cobrado dos empreendedores desse loteamento, desde que não estejam prescritos os direitos, mas uma obrigação de eles pagarem pelas benfeitorias necessárias por esse loteamento. De outro lado, eu venho sendo consultado sobre concurso público, sobre pessoas que já militam, que trabalham em setores públicos há muitos anos. Essa semana ainda uma senhora me perguntou: doutor, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Porá desde antes de 88 e agora o prefeito falou que vai fazer um concurso público e, em razão desse concurso público, todos aqueles que não tiverem sido chamados através de concurso serão demitidos. Não, não é bem assim não. Realmente existe, após a Constituição de 1988, que foi promulgada no dia 10 de outubro, a obrigatoriedade de todo setor público só contratar mediante o concurso, mediante o concurso. Só que a Constituição assegurou o direito daqueles que não eram, que estavam já trabalhando sem o devido concurso, assegurou o direito de permanecerem como se concursados fossem. Então existe direitos que a pessoa não sabe. Então, se você está sendo pressionado para deixar o cargo, para deixar a função que você está, porque você não é um concursado, vai atrás do advogado, busque o seu direito, porque se você está trabalhando desde antes da promulgação da Constituição, você tem um direito adquirido. Você é considerado um concursado em razão da promulgação da Constituição. Agora, se você entrou posterior a 88, sem concurso, eu lamento, mas a sua contratação está irregular, porque a partir de 88 obrigou-se a todo e qualquer funcionário público a submeter-se a um concurso. Essa é a realidade. Então, se acontecer de você estar de fato já há muitos anos trabalhando, vá atrás do advogado, procura saber o seu direito, porque você tem um direito assegurado nesse sentido. Se a pessoa começou a trabalhar a partir de 88, ou então em 88, então ele não tem esse direito assegurado pela Constituição e necessita fazer um concurso, então ele faz esse concurso. Se ele não for chamado, ele tem a oportunidade de ser chamado numa segunda chamada. Tem casos que até 3, 4 chamadas posteriormente ainda perduram o direito dele. Ou seja, por 1 ano, 2 anos, vai depender do edital que for baixado pelo ente público, certo? Mas tem pessoas que prestam o concurso, depois de 2 anos ele é chamado para satisfazer aquela vaga. Por quê? Porque não houve um novo concurso e o total de vagas que a prefeitura ou o ente público disponibilizou não foi satisfeito na época, ou precisou de outros porque se aposentou. Então eles também têm a possibilidade de ser chamados numa segunda chamada, como o pessoal costuma dizer, certo? Então aguarda, fez um concurso, não passou, aguarda uma segunda chamada, quem sabe depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você é chamado também para integrar o quadro público. Então não é porque você não passou de cara, não foi qualificado entre 10 pessoas que precisavam, que você está excluído. Não, você tem uma possibilidade de chamada numa data posterior para preencher a vaga que a entidade pública necessitava. Senhores telespectadores do Alta Cidade TV, nós começamos esse ano agora, faz o que, uns 2 meses,
trazendo, tentando incutir no brasileiro a busca pelo direito. Eu insisto, nesse findar de ano de 2015, que no 2016, no 2017 e daqui por diante, você comece a buscar o seu direito. Eu não digo para você ir no judiciário, não. Buscar o direito significa o seguinte: vai atrás de alguém que conhece sobre o fato que você está em dúvida e pergunte para ele se você tem esse direito. Se você tem esse direito, obviamente, primeiro vai tentar uma conciliação entre as partes. Não houve a conciliação, não resultou em fruto a conciliação, então sim, aquele que você procurar, o advogado que você procurar, ele vai te orientar a valer-se do judiciário. Isso não tem dúvida. Agora, então, o que eu busco sempre incutir, se você tem dúvida se é ou não é um direito seu, o que você tem dúvida, consulte um advogado, vai atrás de um colega, procura saber com ele e vai, discuta isso daí, porque ninguém leva na tua casa o seu direito. Levam na sua casa a conta para você pagar, as obrigações para você cumprir. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade de qualquer ser, onde corre a economia. Então, vai atrás disso. E no mais, o que eu quero dizer é desejar a todos, indistintamente, que 2016 seja realmente um ano de esperança, embora a gente esteja vivendo por turbulências no Brasil. Mas vamos ter a fé, vamos ter a confiança de um brasileiro que sempre acredita que o amanhã vai ser bem melhor do que foi o hoje, do que foi o ontem. Então a todos, um próspero, mas muito próspero 2016.